Terceira Era, capítulo 20. Aragorn. Os anões mantiveram contato com Bilbo nos anos que seguiram, fazendo visitas regulares ao condado. Gandalf também passava por lá sempre que podia, e Bilbo voltou a viver sua vida pacata, porém com duas diferenças. O Hobbit agora era rico e bastante conhecido por seu ouro de origem misteriosa, mas Bilbo possuía algo mais precioso do que todo o ouro da Montanha Solitária: o Um Anel. Em 2944 da Terceira Era, Gollum deixou as cavernas escuras das Montanhas da Névoa à procura de Bilbo e de seu precioso anel. Mas as pistas já haviam esfriado e ele vagou quase sem rumo por muito tempo. Algum tempo depois, no ano 2951 da Terceira Era, Sauron declarou guerra aberta aos povos livres da Terra-média. De Mordor, ele enviou 3 Nazgûl para Dol Guldur, e de lá eles mantiveram a presença maligna no norte, reculpando a sua antiga fortaleza. Em 2953 da Terceira Era, o Conselho Branco se reuniu pela última vez, para debater a declaração de guerra feita por Sauron. Nessa reunião, eles discutiram sobre o poder do inimigo e, consequentemente, sobre os Anéis de Poder. O Conselho sabia que o Senhor do Escuro havia recuperado alguns dos Anéis dos Anões que não foram consumidos pelo fogo dos dragões, e que os Nazgûl possuíam os 9. Mas Saruman, que ainda procurava secretamente pelo Um Anel, disse ao final da reunião: Não há tanto motivo para alarde. Eu possuo informações precisas de que o Um Anel seguiu o curso do rio e está perdido no fundo do oceano. Agora apenas Zumo sabe de seu paradeiro. E sem o Zum, os 7 não terão serventia alguma ao Senhor do Escuro. E além disso, o poder de Sauron nunca mais será o que já foi uma vez. Gandalf desconfiava do anel de Bilbo. Talvez houvesse alguma possibilidade de aquele ser um anel, mesmo que remota. Porém, a informação falsa que Saruman trouxe de que um anel estaria perdido no fundo do oceano o deixou mais tranquilo e fez com que o mago maconheiro esquecesse essa ideia. Ao final da reunião, todos eles concluíram que era melhor se preparar para a guerra de qualquer forma, e Saruman começou a fortificar Isengard. Mas vamos deixar esse início da Guerra do Anel de lado e vamos voltar um pouquinho no tempo. Em 2931 da Terceira Era, Arathorn, descendente direto de Isildur e capitão dos Guardiões do Norte, teve um filho. E caso você não se lembre, os Guardiões do Norte eram os Dúnedain do Norte que sobreviveram à queda do reino de Arnor e agora viviam como nômades em Eriador, lutando contra as criaturas malignas que aparecem por aquela região. Mas enfim, o nome da criança era Aragorn, e no momento de seu nascimento, a mãe de Arathorn fez uma previsão de que a criança usaria uma pedra verde em seu peito. Mas vamos dar um alt tab rapidinho aqui e voltar um pouquinho mais ainda no passado. Quando Gandalf, o Istari, veio à Terra-média, ele trouxe de Valinor uma pedra verde chamada Elessar, que significa Pedra Élfica em Quenya. O mago, que na época ainda não fumava maconha, deu Elessar, a senhora de Lórien e portadora de um dos anéis de poder dos elfos, Galadriel. Gandalf disse que ela deveria entregar essa pedra para outro no futuro, aquele que carregasse o mesmo nome da pedra Elessar, pois seria ele quem traria a cura e a renovação à Terra-média. Mas voltando à nossa história, quando o Aragorn tinha apenas 2 anos, seu pai, Arathorn, foi morto por uma flecha de orcs que perfurou seu olho. O menino então foi levado até Elrond, em Rivendell, que o criou como um filho. Por ordem do meio-elfo, a identidade de Aragorn foi mantida em segredo, pois Elrond temia que se ele fosse morto assim como seu pai, chegaria ao fim a linhagem de Isildur, que é descendente de Elrus, o irmão de Elrond que escolheu se tornar um homem e foi presenteado com a ilha de Númenor no fim da Primeira Era. Elrond então batizou Aragorn de Estel, que significa esperança, em Sindarin. E durante toda a sua infância, Aragorn acompanhou os filhos de Elrond, Elrohir e Eladan, em todas as suas aventuras. Foi só no ano em que Sauron declarou guerra à Terra-média que Aragorn voltou a Rivendell e Elrond finalmente revelou-lhe seu verdadeiro nome e sua linhagem. Nessa ocasião, o meio-elfo entregou a Aragorn as heranças de sua família, que eram os fragmentos de Narsil, a espada de Elendil quebrada por Sauron que Isildur usou para cortar um anel da sua mão, e o anel de Barahir.
Que, se você quiser saber mais sobre, assiste o Ovo de Páscoa no final desse vídeo, que tá muito interessante. Eu acho, não fiz ainda, mas enfim. Elrond, há muito tempo atrás, possuiu uma esposa chamada Celebrian, que foi capturada por orcs na época em que Angmar ainda era uma ameaça, e em seguida deixou a Terra-média rumo a Aman. Na época, o meio-elfo enviou sua filha Arwen para morar com a mãe de Celebrian, Galadriel, em Lórien, onde a menina estaria segura, longe da guerra. Foi só quando Aragorn já tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, que Arwen retornou a Rivendell e os dois finalmente se conheceram. E um amor intenso surgiu entre eles, como não se via desde os tempos de Beren e Lúthien. Elfos e homens não se misturavam desde a Primeira Era, e esses dois povos estavam ainda mais afastados agora do que naquela época. Era um amor proibido que os dois viviam às escuras. Estelle, então, assumiu seu verdadeiro nome, Aragorn, e deixou Rivendell. Aragorn reuniu os Guardiões do Norte e se tornou seu líder, retomando o posto de capitão que pertencia ao seu pai. E devido a isso, quando o Conselho Branco se reuniu pela última vez, Aragorn não estava em Rivendell. Só que no mesmo ano, ele acabou conhecendo Gandalf, o fornecedor supremo da Terra-média, ocasião em que os dois dividiram o cachimbo da paz. Aragorn e Gandalf ficaram bem amigos e o mago o aconselhou. Cara, você precisa ir no condado, velho. Lá tem uns carinhas pequenininhos que inventaram essa trip aí de fumar, mano. Eles são muito doidos, são fofinhos, gordinhos, mas enfrentam o orc, dragão, os caralho todos. Os moleques são foda, rapaz. Então, Aragorn teve interesse em conhecer a terra dos hobbits e por muito tempo perambulou por aquela região. Ele ficou conhecido no condado e nas vilas próximas como Passo Largo. De 2957 até 2980 da Terceira Era, Aragorn fez uma grande viagem ao sul para conhecer o reino de seus ancestrais. Ele serviu nos exércitos do regente de Gondor, como também nas tropas do rei de Rohan, e foi de grande ajuda durante a Guerra do Anel, como ela ficou conhecida. Desde que Sauron havia declarado guerra aos povos livres, vários combates se sucederam e a Terra-média vivia em guerra. Os orcs estavam ativos como nunca, mas os homens diariamente os enfrentavam. Gondor, que ficava mais próximo de Mordor, era o reino que mais sofria constantes ataques de Minas Morgul. Mas Rohan também combatia muitos orcs e wargs que chegavam às suas terras pelo Portão Negro. Aragorn foi de muita ajuda, pois era um exímio guerreiro vindo de uma linhagem bem mais poderosa do que a dos homens comuns. No sul, porém, ele não deu seu nome verdadeiro e era chamado de Thorongil, que significa Águia da Estrela em Sindarin. Aragorn acabou por se tornar um dos conselheiros mais respeitados pelo regente de Gondor. Sauron mais uma vez havia se aliado aos Corsários de Umbar, que no sul causavam grandes problemas a Gondor, tornando a rota marítima inutilizável devido aos constantes ataques. Aragorn, então, com apenas alguns navios de Gondor, liderou um ataque surpresa aos Corsários e, com maestria, queimou a maioria da frota inimiga. O ataque de Aragorn foi devastador e, apesar de seus números inferiores, ele contornou a situação com sabedoria e estratégia. Os corsários tiveram perdas terríveis e seu líder foi morto pelo próprio Aragorn em um duelo na proa de seu navio. Após a vitória, Aragorn receberia grandes honras em Minas Tirith quando retornasse, mas quando sua frota subiu o rio até a cidade portuária de Pelargir, após a batalha, Aragorn enviou a seguinte mensagem ao regente: "Outras tarefas agora me chamam, meu senhor. Muito tempo e muitos perigos passarão até que eu volte a Gondor novamente, se este for o meu destino." Aragorn se despediu de seus companheiros em Pelargir e embarcou sozinho, navegando pelo rio rumo ao misterioso sul.
Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa. Hoje eu vou falar um pouco do Anel de Barahir, que é uma joia muito interessante, pois ela passou por quase todas as eras da Terra-média. Bom, o Anel de Barahir foi feito por Fëanor, em Valinor, e dado de presente a seu irmão Finarfin, como símbolo de paz. Quando a grande marcha de volta à Terra-média teve início, Finarfin ficou em Valinor, mas seu filho Finrod seguiu com Fëanor. Sendo assim, Finarfin deu o anel de presente ao seu filho Finrod, que o usou enquanto foi rei de Nargothrond. Na Batalha das Chamas Repentinas, um homem mortal chamado Adan Barahir salvou a vida de Finrod, que lhe deu o anel como sinal de amizade eterna entre as suas casas, daí o nome Anel de Barahir. Barahir foi morto por um capitão dos orcs que usou a sua mão, com o anel, como um pingente de um cordão, como símbolo da sua vitória sobre o homem. Acontece que Beren, filho de Barahir, vingou a morte de seu pai e matou o orc. Beren enterrou a mão junto com o resto do corpo de seu pai, mas guardou o anel para si. Quando Beren recebeu a missão de recuperar uma Silmaril da coroa de Morgoth, ele foi para Nargothrond pedir ajuda de Finrod e usou o anel como símbolo da amizade entre as duas casas. Finrod, por sua vez, cumpriu a promessa e até morreu por Beren pelas mãos de Sauron. Daí então, de Beren, o anel foi passado para o seu filho Dior, que passou para sua filha Elwing, que passou para o seu filho Elros e, portanto, se tornou parte do tesouro dos reis de Númenor. Quando Númenor começou a ficar dividida, o rei Tar-Elendil não deu o anel ao seu sucessor, Tar-Meneldur, que era um homem do rei. Em vez disso, o anel foi para sua filha, que continuava uma fiel. O anel então seguiu as sucessões dos fiéis até chegar a Elendil, que foi para a Terra-média quando Númenor caiu e fundou o reino de Arnor. Quando Arnor se dividiu em 3 reinos, o anel ficou em Arthedain, com a verdadeira linhagem de Isildur. Só que quando Arthedain caiu pelas mãos do Witch King de Angmar, Averdui, o último rei de Arthedain, fugiu para o norte, onde os esquimós de Forokel lhe deram abrigo e comida. Eventualmente, Círdan de Lindon enviou um navio até o cabo de Forokel para resgatar o rei, que deu o anel de presente aos esquimós antes de embarcar, como símbolo de gratidão. Algum tempo depois, o líder dos Dúnedain do Norte, que era descendente de Averdui, encontrou-se com os esquimós de Forokel, que lhe devolveram o anel de Barahir. Eles então deram o anel a Elrond para que o guardasse em Rivendell em segurança e algum dia o devolvesse aos seus descendentes quando o meio-elfo achasse que havia nascido aquele que reergueria o perdido reino de Arnor. E assim, Elrond finalmente passou o anel de Barahir para Aragorn, que o utilizou durante toda a sua vida. E bom, galera, é isso. Se você gostou, sei lá, valeu e até semana que vem. Eu sei, talvez, quem sabe, provavelmente não. Um abraço, tchau.